Gente, deixa eu só mostrar para vocês a quantidade de livros, tá pesado, tá? A quantidade de livros aqui que eu recomendei hoje para vocês lerem para conseguir atender com qualidade, né? Uma gestante, uma mulher no parto e no pós-parto, tá? Olá, olá pessoal, espero que tudo bem com vocês. Aqui é a Rafaela Esquiavo do Mater Online. Sejam muito bem-vindos todos que estão chegando aí no YouTube, no Facebook e aqui no Instagram. Bom dia, boa segunda-feira, ótima semana para todos. O tema da live de hoje é a indicação de 10 livros, tá? Que toda psicóloga deveria ler. 10 livros que toda psicóloga perinatal deveria ler. Ah, Rafaela, mas eu não sou psicóloga perinatal. Ah, mas algum dia provavelmente você vai receber demandas de mulheres tentando engravidar, de mulheres que perderam seus bebês, de mulheres grávidas, de mulheres no pós-parto. E é importante você ter esse conhecimento, mesmo que você não seja uma psicóloga perinatal. Então, qualquer psicólogo, qualquer psicóloga deve ler esses livros, deve conhecer esses livros, porque eles vão te auxiliar, vão te ajudar nos atendimentos a essa população. E psicólogo adora, né? Indicação de leitura, de livros. Então, é isso. A live de hoje vai ser para indicar. Então, já pega lá o seu papel, a sua caneta e anota tudo, porque depois você não vai lembrar, né? Então já corre, já pega papel, já pega caneta para você vir assistir essa live e anotar todos os nomes dos livros que eu vou estar passando aqui para você, que são importantes. Se você já trabalha com essa população, esses livros aqui já são mega importantes para você ler, tá? Agora, se você ainda não trabalha com essa população, vale a pena ter pelo menos algum deles aí, fazer a leitura, para que você entenda melhor quando você realmente receber aí o seu cliente nessa fase. Então, vamos lá. O primeiro livro que eu quero apresentar para vocês é esse aqui. Este livro, ele se chama 9 Meses na Vida da Mulher, tá? Uma abordagem psicanalítica da gravidez e nascimento. Ele foi escrito pela Miriam Seger. Esse aqui é o clássico dos clássicos. Inclusive, é esse livro aqui, gente, que me trouxe para a psicologia da gravidez, parto e pós-parto, tá? Quando esse livro foi publicado, não existia o termo psicologia perinatal. Existia, sim, os estudos psicológicos, os fenômenos psicológicos, né? Envolvidos aí neste período, mas não existia ainda um nome psicologia perinatal. E eu tive acesso a esse livro, deixa eu ver de que ano que ele é. Esse livro é de 1997, tá? Finalzinho da década de 90, então. Então, final da década de 90, Miriam Seger é uma francesa, tá? Esse livro ele foi traduzido para o português, tá? A versão original dele é em francês, mas ele foi traduzido para o português. E eu tive acesso a esse livro no ano de 2002, tá? E aí, como ele foi publicado em 97, né? No ano de 2002, ele ainda estava ali no seu auge. Existia esse livro para a gente comprar em várias livrarias, né? As livrarias mais famosas do país, a gente encontrava esse livro. E ao ler esse livro, que foi meu primeiro contato, eu estava no meu segundo ano de graduação, tá? Eu tinha 22 anos na época. Eu tinha uma visão romantizada sobre a maternidade. E foi a leitura desse livro que me despertou para entender que a maternidade não era romantizada como eu imaginava, tá? Então, esse livro, ele abriu os meus olhos. E foi tão gostoso ler esse livro, porque a gente vai lendo e vai se vendo também, né? A gente que é psicólogo não é psicólogo à toa, né? Então, a gente tem aí as nossas próprias questões. E muitas das minhas questões em relação à minha mãe, inclusive da nossa relação, que eu estava acabando de sair da adolescência, né, 22 anos, então eu estava acabando de sair da adolescência, e durante a adolescência foi uma relação bem conturbada, né, eu com a minha mãe, e esse livro foi me ajudando, sabe, a entender algumas coisas, eu enquanto filha, a minha mãe enquanto mãe, então foi um livro, assim, fantástico para mim, então ele foi gostoso de ler, ele foi também uma espécie de psicoterapia, digamos assim,
E foi assim o meu primeiro passo. Após essa leitura, eu falei: quero ler mais livros sobre esse assunto. Então, eu corri a investigar outros livros sobre esse assunto. E aí, o que eu encontrei na biblioteca da universidade que eu estudava? Eu estudava aqui em Bauru, nessa época, na Universidade do Sagrado Coração. Eu fiz 3 anos de psicologia nessa universidade, que é uma universidade particular aqui na minha cidade. Mas eu não tinha muitas condições financeiras para continuar me mantendo ali, meus pais também não tinham, e cada vez mais aumentava o valor, porque era por crédito, não era grade fechada, estava muito difícil estudar nessa universidade. Aí depois eu fui para a Unesp de Bauru, eu passei, né, tudo e fiquei e terminei minha graduação, fiz mais 5 anos na Unesp de Bauru, sou graduada pela Unesp. Mas, nesses 3 anos em que eu fiquei na USC, na Universidade do Sagrado Coração, foi muito legal, porque eles tinham uma biblioteca muito rica desse tipo de conhecimento, gente. Foi assim, ó, o universo me colocou num lugar ali, ó, que eu tinha que estar, eu tinha que ter passado por essa universidade, eu tinha que ter passado, né, para poder hoje estar onde eu tô, fazia parte já da minha história, né? Eu acredito que as coisas já estão escritas mesmo, já estão traçadas. E o que a gente não encontra em outras universidades, né? Facilmente eu encontrei, fui atrás hoje é meu esse livro aqui que eu vou indicar para vocês, né? Depois eu fiz a aquisição, comprei o livro, mas eu lembro que primeiro eu li esse, né? Gostei, aí fui lá para a biblioteca ver se tinha mais alguma coisa. E o segundo livro que eu li, que eu encontrei, foi esse aqui da Raquel Soifer, Psicologia da Gravidez, Parto e Puerpério. Este livro foi escrito por uma psicóloga. Ela também não é brasileira, esse livro também foi traduzido para o português. Nessa época também não se chamava psicologia perinatal, tá bom? Então, esse livro aqui, ó, da Raquel Soifer, Psicologia da Gravidez Parto e Puerpério, para quem viu, né? Eu falei na semana passada que os livros eles recebiam bastante esse nome, né? Psicologia da Gravidez Parto e Puerpério. E aí a gente começou a falar um pouquinho que é melhor chamar de pós-parto aqui para nós da psicologia, porque vai bem mais tempo que o próprio puerpério, né? O pós-parto ele pode ir 2, 3 anos aí. Deixa eu ver de que ano que é esse livro para eu falar para vocês. Ele é de 1980. Gente, olha aqui, né? Opa. Ai, meu Deus, é muito ruim para mostrar para vocês aí do YouTube, né? É mais fácil mostrar para quem é aqui do Instagram. Então, esse livro aqui, ó, 1980, eu estava nascendo, eu nasci em 1980. Então, aí a Raquel Soifer, na Argentina, já escrevendo, né, esse clássico. Esse aqui é um livro clássico, 1980, clássico, tá? Psicologia da Gravidez, Parto e Puerpério. Então, eu recomendo muito que todo psicólogo que vai atender essa população, e mais ainda, se for psicólogo perinatal, que tenha acesso a esse livro. Um detalhe que eu não contei sobre esse livro aqui, o primeiro, 9 Meses na Vida da Mulher, é que esse livro a gente não encontra mais, tá? Então, assim, como eu disse para vocês, na época em que eu comprei em livraria normal, ele era comum, você encontrava. Mas eu acho que eles fizeram poucas impressões, acho que eles não imaginavam que ia ter um boom de crescimento de psicólogos com interesse nessa área, né? Porque imagina, se hoje está sendo novidade para você que está assistindo essa live, que existe um conhecimento da psicologia que se preocupa com os fenômenos psicológicos da gestação, parto e pós-parto, imagina lá em 1990, né? Que foi a década desse livro aí. Então, menos ainda. Então, a ideia era que, sabe, eles não imaginavam que ia virar isso. E então hoje a gente não encontra mais, tá? Então, assim, talvez se você procurar em PDF, você consiga achar alguma coisa. Eu sei que vai ser um pouco difícil aí e tal, mas em PDF talvez você consiga encontrar algo, tá? Mas em livrarias você não encontra mais. Em sebo é raro encontrar. E quando encontra em sebo, por ser um livro raro e clássico, ele custa às vezes mais de R$ 200. Já encontraram ele por R$ 600, tá? Então, é um livro que hoje, né, eu paguei R$ 43 na época, hoje ele é mais de R$ 200 usado em sebos, tá bom?
Esse aqui, gente, ele é de 1980, como vocês acabaram de ver. Também a mesma coisa, não foi escrito para o brasileiro, então ele foi também traduzido para o português, e da mesma forma a editora também não fez outras edições deste livro, tá? Então a gente encontra ele em sebo, tá? Então você não vai encontrar ele em livrarias, mas você vai encontrar ele em sebos e às vezes você consegue encontrar ele também em PDF, tá bom? Mas é um clássico, vale muito a pena você ter acesso a esse aqui, que foi o meu segundo livro, né? Que eu tive acesso também, fantástico. Então, deixo aqui de recomendação para vocês este livro aqui também, da Raquel Soifer, tá? Praticamente você vai encontrar em sebos ou PDF, tá bom? Agora temos esse outro livro clássico aqui, tá? Esse aqui, gente, é interessante que ele foi escrito por uma brasileira, tá? A Maria Tereza Maldonado. Então, foi escrito por uma brasileira. Eu tenho até a versão mais antiga dele, né? Porque esse aqui que eu tô apresentando para vocês já é uma versão nova, mas eu tenho... Ops! Contrário. Eu estou aqui com uma versão mais antiga deste livro. A Maria Tereza Maldonado, ela escreveu esse livro no começo da década de 80 e ela foi reeditando ele ao longo dos tempos, tá? Então, por ter sido escrito por uma brasileira, facilitou o processo, porque quando acabava o livro, né, nas editoras, né, nas livrarias, ela já era convidada para reeditar e tal. Então, ela fez uma reedição várias vezes deste livro aqui, tá? E a última edição foi de 2017, tá bom? Deixa eu até confirmar aqui se é 2017 mesmo, mas eu tenho quase certeza que foi 2017 a última edição dela. 2017, isso mesmo, tá? A última edição deste livro aqui. Então, agora o nome dele é Psicologia da Gravidez, Gestando Pessoas para um Mundo Melhor. Então, eu não aconselho, né, que você compre este livro de edições passadas. Ah, não, Rafaela, mas eu tenho aqui. Não, se você tem, tá tudo bem, vale a pena e tal, né? É um livro clássico também aí, lá da década de 80, que ela foi, né, dando uma editada. Mas se você ainda não tem e quiser comprar, né, então ele tem em livrarias. Esse tem em livrarias, tá bom? Esse aí você consegue encontrar em livrarias. Outro livro que eu quero recomendar para vocês, que é clássico também, também não foi escrito por brasileiro, também foi escrito por argentina, é a Mary Langer, é o livro Maternidade e Sexo. Este livro aqui, gente, é um clássico também. Também foi escrito numa época que não se chamava psicologia perinatal, tá? Como vocês podem ver, o termo psicologia perinatal não vai aparecer nesses livros aqui, porque é novo o termo, mas os estudos, vocês podem ver que tem ali, ó, desde a década de 80, tá bom? Então, vocês estão vendo que os psicólogos estavam já começando a estudar essa área desde o finalzinho da década de 70. No entanto, né, foi avançando e hoje a gente deu um nome para essa área, né, que é reconhecida dentro e fora do Brasil como psicologia perinatal, mas não tem absolutamente nada de errado se alguém quiser chamar essa área de psicologia da gravidez, parto e pós-parto, psicologia da gravidez, parto e puerpério, psicologia do ciclo gravídico puerperal, psicologia obstétrica, tá bom? São outros nomes que são dados aí para essa mesma área do conhecimento. Então, todos esses livros, eles vão servir, tá? Porque foram livros escritos para psicólogos, muitos deles escritos por psicanalistas, né? Então, assim, quem é psicanalista também, né, dá para ler esses livros, não só psicólogos, porque eles facilitam bastante aí no possível atendimento a essa população de mulheres, tanto desde né, da pré-gravidez, né, do planejamento, que estão tentando engravidar, até o momento do pós-parto. Deixa eu ver de quando que é esse livro aqui, da Mary Langer, o ano dele. Ele vai entrar na mesma situação, tá, gente? Vocês não vão encontrar mais esse livro em livrarias, tá? Só em sebo. Ele é de 1981. De 81 a 40 anos atrás, né?
Vai fazer 42 já, né? 40 anos atrás esse livro, então, foi publicado, tá? Foi traduzido para o Brasil, para o português, então foi traduzido, ele tá em português, mas esse clássico aqui você também não vai encontrar ele disponível em livraria, somente em sebos, tá? Então você vai poder adquirir essa raridade aqui em sebos. Um outro livro que eu vou indicar para vocês agora, que novamente foi escrito por uma brasileira, e esse livro vocês conseguem comprar em livrarias, tá? É esse aqui, ó, Psicologia na Prática Obstétrica, da professora Fátima Ferreira Bortoletti, tá? Abordagem interdisciplinar. Então, neste livro aqui, você vai ter bastante publicações. Ó, lembra que o nome maior aqui é de psicologia, então foi feito para psicólogos, tá? Mas como carrega essa abordagem interdisciplinar, aqui os capítulos vocês vão ver que vão ter outros profissionais, como médicos, obstetras, enfermeiros, que também são autores, né, de capítulos dentro deste livro aqui, que a organizadora foi a professora Fátima Ferreira Bortoletti. A professora Fátima Ferreira Bortoletti, brasileira, foi professora durante muitos anos na Unifesp. Ela foi a responsável por dar um primeiro nome para essa área chamada, então, psicologia obstétrica, tá bom? E até hoje a gente utiliza o termo psicologia obstétrica. Só não é um termo muito utilizado fora do país, tá? Então, dentro do país é um termo utilizado, existem congressos de psicologia obstétrica, conferências de psicologia obstétrica, psicólogos se denominando psicólogos obstétricos, tá? Eventos do próprio Conselho Federal de Psicologia, utilizando o termo psicologia obstétrica. Então, o fato é que psicologia obstétrica também, juntamente com o nome psicologia perinatal, são grandes nomes dados para a mesma área de saber do psicólogo, tá? Que vai atender aí todas essas demandas do período perinatal, tá? Então, este livro aqui, ele é do ano, o que está na minha mão, eu acho que é de 2011, deixa eu só confirmar. 2007, não é 2011 não, tá? Então, esse aqui é de 2007. E sim, você consegue comprar ele tranquilamente em livrarias, tá bom? Não precisa ser em sebo, mas claro que você encontra em sebos também, né? Todo tipo de livro a gente encontra em sebos, tá? Então, existe esse aqui, o chamado verdinho, né? As pessoas chamam carinhosamente esse livro de o verdinho, tá bom? Então, eu indico essa leitura aqui também. Então, gente, eu indiquei algumas leituras. É claro que eu poderia indicar muito mais aqui nesse estúdio. Se eu virar a câmera para vocês, vocês vão ver vários livros aqui de conhecimento nessa área de gestação, parto, pós-parto. Mas aqui eu indiquei esses que são clássicos, tá? Já existe muita coisa produzida hoje em formato de livros que vem sendo publicado todo ano. Então, tem coisas mais recentes também que são publicadas aí. Eu mesma tenho um livro chamado Psicologia Perinatal em Foco, tá? Então, outros livros vão existindo. Aqui eu estou passando primeiro os clássicos para vocês. Aqui eu quis falar, então, para vocês dos livros de psicologia da gravidez, parto e pós-parto, porque em todos esses você vai encontrar informações sobre gravidez, parto e pós-parto, tá? Aqui vai ter gravidez, parto e pós-parto, aqui vai ter gravidez, parto e pós-parto, aqui também, aqui também, aqui também. Em qualquer um desses livros que você adquirir, você vai encontrar em todos eles todas essas informações, tá? Psicologia da gravidez, parto e pós-parto. Agora eu quero recomendar alguns livros clássicos também, que a psicóloga que vai atuar com essas questões também precisa ter, tá? Só que eles já são um pouco mais clássicos e mais nichados, mais focados aí para um determinado tipo de conhecimento. E que ele vai valer muito a pena, gente, vai valer super. Então, o primeiro é sobre parto, tá? Que eu quero indicar para vocês. Então, nós não temos nenhum psicólogo perinatal, obstétrico, que seja referência no Brasil ou fora do Brasil, que estude só psicologia do parto,
tá? Não tem, assim, vocês vão encontrar psicólogos publicando conteúdo sobre psicologia do parto. Legal, vocês podem e devem comprar, tá? Existe, e eu tenho aqui também vários de psicólogos, então, que escrevem sobre a psicologia do parto. Mas o que eu quero passar para vocês aqui são os clássicos, o que realmente a gente precisa, quem tem que estar na cabeceira, tem que ler para poder, de fato, até ter entendimento para ler os outros livros de psicologia do parto que forem escritos por psicólogos e tal, tá bom? Então, o que eu vou recomendar para você? Michel Odan. Michel Odan não é psicólogo, tá? Ele vai ser aí psiquiatra, pediatra, mas ele é a sumidade, né, que fala sobre questões de parto, tá? O Michel Odan, ele é referência internacional, mundial, quando a gente fala sobre estudos de parto. E aqui, gente, a gente não vai fazer parto de ninguém, né? A gente é psicólogo. Só que os conhecimentos neste livro aqui, eles são extremamente importantes para o psicólogo que vai trabalhar com a psicologia do parto, tá? Então, para você ter conhecimento sobre parto, sobre o que é certo, sobre o que é errado, o que pode, o que não pode, e questões psicológicas envolvidas, é aqui, é neste livro aqui, que o nome é O Renascimento do Parto, tá? Parece não, é idêntico ao nome do documentário, né? A gente tem uma trilogia, né? Trilogia, acho que não é assim que chama, não. A gente tem um documentário que tem o documentário 1, 2 e 3, chamado Renascimento no Parto, mas não tem nada a ver com o livro, não tem nada a ver com Michel Odan, não é aquela coisa assim, eu vou ler Crepúsculo e depois vou assistir Crepúsculo. Não tem nada a ver, tá? Não é ler esse aqui primeiro e assistir, sabe? Então, o que eu quero dizer para vocês isso aqui não tem nada a ver com essa história da gente ler um livro e depois ser reproduzido o livro num filme. Não é isso. Só coincidiu de ser o mesmo nome, tá? É o mesmo nome. E esse livro aqui, gente, ele vem bem antes do documentário, tá bom? O documentário, ele foi agora de 2012 para frente, tá? Esse livro aqui, ó, o Michel Odan é francês, não é brasileiro. Então, novamente, aqui nós temos uma tradução, tá? Foi traduzido para o português e a versão que eu tenho aqui nas minhas mãos é de 2002, tá bom? Então, essa versão que eu tenho aqui em mãos é de 2002. Então, sim, assista o do documentário, que ele é mega relevante para quem vai trabalhar com a psicologia perinatal. Mega relevante, mas leia o livro também. Leia o livro do Michel Odan, O Renascimento do Parto, tá? Ele trata de uma sensibilidade incrível. Parece que é um psicólogo que está escrevendo aqui, né? Mas por que parece ser? Porque é um médico muito humanizado, né? Usando dos recursos mais humanizados o possível, trabalhando com saúde mental. Então, a minha recomendação para você que quer saber mais sobre psicologia do parto é sim ler um livro que não foi escrito por um psicólogo, que é esse aqui, O Renascimento do Parto, de Michel Odan, tá bom? Então, aqui, esse livro é sobre parto, então. Agora eu quero que você também saiba que para quem vai trabalhar com essa área da psicologia perinatal, precisa ter outros conhecimentos também que vão fazer parte, que vão agregar aí para a psicóloga poder atender melhor a sua cliente e tal, né? Deixa eu ver isso aqui. Depois tirar isso aqui. Então, olha só. Este livro aqui, O que é Psicologia Pré-Natal, foi escrito por uma brasileira, Joana Willenheim. Apesar de hoje ela não morar mais no Brasil, tá? Ela mora hoje em outro país, mas esse livro da Joana Willenheim, sobre o que é psicologia pré-natal, eu acredito que é um livro de cabeceira
dos psicólogos que vão trabalhar também aí com a gestação, parto e pós-parto. E o olhar que ela vai ter aqui é um olhar mais para o feto, tá? O que acontece durante a gestação e nascimento que vai influenciar no psiquismo fetal. É fantástico. E aí a gente, enquanto psicóloga, começa, sabe, a ter uma série de sacadas. Quando o nosso cliente adulto está contando algumas coisas, ou o nosso cliente criança contando algumas coisas, e que remete à gestação, que remete a parto. Gente, esse livro aqui, ele te dá esse insight, ele consegue fazer essa ponte. Depois que você lê ele, você consegue ouvir o presente e saber o que aconteceu lá no passado, quando ele ainda era feto, ou durante o parto, coisas assim. Então, é fantástico. Eu recomendo fortemente também este livro aqui, tá? O que é Psicologia Pré-Natal, da Joanna Willenheim. Deixa eu só ver de que ano que é esse livro, 1997, tá? É de 97 este livro. Eu não tenho certeza se você vai encontrar ele em livrarias ou não. Esse livro eu não tenho muita certeza, tá? Mas dá uma procurada em livraria, se não encontrar, dá uma procurada nos sebos, tá? Porque aí você vai encontrar sim. E aí, nesta mesma linha, tá? Nesta mesma linha, né, de entendimento do feto, do bebê, eu vou estar indicando esse outro livro aqui, da Miriam Seger, tá? Palavras para Nascer. Se você trabalha em maternidade, você precisa ter esse livro aí na sua estante, na sua cabeceira, sei lá. Você precisa ler esse livro, principalmente se você trabalha em hospital, em maternidade, no setor de obstetrícia, na neonatologia, tá? Então, se você trabalha principalmente nesses espaços, você precisa ter esse livro aqui. Agora, se você trabalha na clínica, eu recomendo, muito importante, a leitura deste livro também, tá? Ter o conhecimento deste livro aqui, Palavras para Nascer, faz toda a mudança, todo o sentido. Você vê o que acontece no nascimento, que está influenciando no psiquismo do bebê, no comportamento do bebê, aquele bebê chorão, aquele bebê que não engorda, aquele bebê moribundo, e você consegue interpretar coisas para esse bebê, falar com esse bebê, tá certo? E que as coisas é como se fosse um analista de bebês. Você aprende com esse livro aqui a colocar o bebê no divã, né? E atender, interpretar a fala dele, que é por meio das expressões, das doenças, dos sintomas, do choro. É top, gente, é top. Se você vai atender mulheres na gestação, parto e pós-parto, recomendo fortemente que também leia este livro aqui, tá bom? Porque vai fazer a gente entender melhor o bebê. E a gente vai perceber que o bebê ele já nasce com muito mais do que a gente aprendeu lá em psicologia do desenvolvimento, né? Que em psicologia do desenvolvimento a gente aprende sobre motricidade, linguagem, cognição, socialização, autocuidados. Então a gente aprende tudo que o bebê tem tudo isso. Mas sobre o psiquismo do bebê, pouco se fala, não é verdade? Mas para isso existe esse livro aqui, tá? Não só ele, como o psiquismo fetal aqui da Joanna Willenheim também. E agora um outro clássico queridíssimo, eu amo este livro, chamado De Feto à Criança, tá? Da Alessandra Piontelli, argentina também. A Alessandra Piontelli, gente, nossa, quando ela escreveu esse livro aqui, ela fez uma pesquisa com vários gêmeos, fetos gêmeos, e ela foi a primeira, ela foi a pioneira a pesquisar comportamento fetal, porque aí já existia a ultrassom. A ultrassom é recente, né, gente? Vocês sabem, né, que a ultrassom ela não tá aí desde quando a gente, né, é recente, ela é da década de 80, que começa a surgir os ultrassons, e começa a ganhar força mesmo a partir da década de 90. Mas com a possibilidade, então, do ultrassom, ela foi a primeira pesquisadora a falar assim, então eu quero analisar o comportamento dos fetos, né? Ver como é que é o comportamento e comparar se o comportamento da criança, né, é uma extensão do comportamento fetal ou não. Ela tinha essa coisa. Será que o comportamento
vem desde do feto, né? Ele já começa a apresentar os comportamentos de hoje enquanto criança, desde feto, e ela descobriu que sim. Ela descobriu que sim, gente, incrível, tá? Então, esse livro aqui, ó, De Feto a Criança, um estudo observacional e psicanalítico, tá? Ela é psicanalista, mas mesmo você que não é, vale muito a pena ler este livro, porque dá para traduzir para sua abordagem também tudo que ela descobriu ali de comportamentos do feto que se mantiveram no pós-parto, tá? No pós-parto até 3 anos, porque ela ficou indo investigar essas crianças várias vezes durante o ultrassom, durante o parto, quando a criança era bebê, quando ela completou 1 ano, quando ela completou 2, quando ela completou 3. Então, foi um estudo longitudinal. Ela seguiu, tá? Esses bebês aí, até eles completarem 3 anos de idade. Então, eu super recomendo. E esse livro vai ser só em sebo também. Vocês não vão encontrar em livrarias, tá? Então, esse livro não encontra em livrarias, encontra em sebo ou então em PDF, tá bom? Então, aí vocês vão encontrar em PDF também. Agora, vamos para um outro livro mais recente, mas apesar de ser recente, gente, ele é um clássico. Esse livro aqui é um clássico, apesar de recente, ele é recente mesmo, porque o amor é importante, tá? Ele foi escrito aqui por Gerard. E olha só, ele é de. Foi traduzido para o português, tá? Não foi escrito por um brasileiro, isso aqui é tradução. E a tradução no Brasil foi do ano de 2017, praticamente 2 anos antes da pandemia, entende? É muito, muito novo, é um livro de 2017. Só que eu já considero ele um clássico, gente. Eu considero ele um clássico porque, apesar de novo, eu nunca li nada parecido, igual, sabe? Assim, com tanta informação relevante, importante, científica. Então, é este livro aqui. Esse você consegue, ele é de 2017, então você consegue em livrarias, tá? Então, você consegue comprar ele em livrarias numa boa. E eu vou chamar de clássico, apesar de ser novo, porque o que tem de conteúdo relevante, importante aqui para a gente entender sobre vinculação mãe-bebê, sobre teoria do apego, sobre como que ansiedade, estresse e depressão durante a gestação pode influenciar severamente sobre a saúde mental do bebê. Cara, incrível. É incrível, é incrível esse livro aqui. Ele é grosso e ele é uma revisão de literatura nacional, internacional de ponta, né? Então a gente consegue, meu Deus, tá? Entender o ser humano de uma forma que você vai falar assim: precisamos cuidar de pessoas no início da vida. Se a gente não cuidar de pessoas no início da vida, sabe, estamos na roça, estamos na roça. Ainda bem que existe Rafael Schiava aí, trazendo essas informações para a gente poder mudar o mundo de alguma forma, porque, olha, difícil, tá? O mundo vai ficar muito difícil se a gente não começar a olhar para as crianças no começo da vida. E claro, que se a gente está falando de bebês, a gente está falando também de pais no pós-parto. Como que eu vou trabalhar com bebê se eu não trabalhar com esses pais no pós-parto? Por isso, quem é o profissional que tem que conhecer esse livro? Sim, é o psicólogo que vai trabalhar com essas questões de gestação, parto e pós-parto, tá? É o psicólogo perinatal. Gente, eu falei para vocês que eram 10 livros, acabei de apresentar os 10 livros, mas trouxe um de bônus, sabe? Falei assim, eu gosto de entregar mais, então tudo que eu prometo eu entrego a mais e vou entregar mais. Então eu trouxe mais um livro aqui para vocês, tá? Então vão ser 11, apesar de eu ter prometido 10, que é esse outro livro aqui. Muito importante, escrito por psiquiatras, não foi escrito por psicólogos, tá? Foi escrito por psiquiatras. Mas se nós somos psicólogos e vamos atender questões, né, da perinatalidade, nós precisamos entender de psiquiatria perinatal. Precisamos entender de ansiedade, transtornos de ansiedade perinatal, de depressão perinatal, psicose perinatal, né? Então, nós precisamos entender sobre essas questões, baby blues. Então, tem este livro aqui, super recomendo, tá? De Vasconcelos e Teng, Psiquiatria Perinatal. Recomendo mesmo que, se você
trabalha com essa área, você precisa também ler este livro aqui, tá? Deixa eu ver de quando que ele é. Ele é novo, tá? Ele não é um livro antigo, não. Ele é de 2010, tá bom? É um pouquinho antigo, né? Aí, né? A gente já tá em 2022, tem 12 anos, 2010, mas eu considero ele mais atual também em relação aos primeiros que a gente viu, né? Que são mais antigos aí. Então, de bônus aí, de brinde para vocês, fica aí a recomendação também da psiquiatria perinatal, porque a gente precisa saber identificar, né, os transtornos mentais, porque essas mulheres talvez primeiro apareçam na nossa clínica, para depois, né, a gente encaminhar ela para um psiquiatra, inclusive. Então, precisamos sim deste livro aqui também. Então, gente, deixa eu só mostrar para vocês, né, a quantidade de livros, tá pesado, tá? A quantidade de livros aqui que eu recomendei hoje, tá? Para vocês lerem, para conseguir atender com qualidade, né? Uma gestante, uma mulher no parto e no pós-parto, tá? É claro que eu levei um certo tempo, né, para ler todos eles, mas eu li eles e vários outros, né, que existem de psicologia perinatal. Então, se você de repente, né, quiser ter esse tipo de conhecimento e não vai ter tempo de ler todos esses livros, vale a pena você conhecer quem leu, né? Esse e vários outros livros. Eles estão todos aqui na minha cabeça e eu falo com grande naturalidade sobre eles, porque essa é a minha área, né? Eu sou a psicóloga perinatal aqui no Brasil, que forma outros psicólogos perinatais. Então, os cursos, né, eles servem para isso, para resumir, né, o que a humanidade já foi produzida. A gente vai para a graduação, aprender coisas que os nossos professores nos ensinam, que eles leram nos livros, eles leram nos estudos científicos e passam para a gente tudo aquilo que eles leram, né, que já foi produzido em formato de aulas. E aí a gente se forma, né, enquanto psicólogo ou qualquer outra formação, porque alguém leu, montou slides, ensinou pra gente, né, e deixou as recomendações. Olha, se você quiser, né, tem que ler isso aqui também, ou até para estudar para a prova, né? Olha, porque tem gente que não presta atenção na aula, falta, sei lá. Então, aí fica aquelas referências bibliográficas para você ler, né, e fazer a prova. Mas muitas pessoas conseguem fazer a prova, né, e tirar boas notas só prestando atenção na aula, desde que o professor seja bom também, né? Se o professor for bom, então a pessoa faz as anotações e só estudando pelo caderno, lembrando aquilo que o professor falou, a pessoa consegue tirar nota. O que eu quero dizer com isso? Eu já li esse e vários outros livros. Recomendo que você leia? É claro que eu recomendo. Mas se você quer aprender psicologia perinatal de uma forma mais rápida, mais fácil, mais prática, assista essas lives que eu faço para vocês todos os dias às 10 horas da manhã e às 5 horas da tarde. E não perca de jeito nenhum o nosso workshop introdutório de psicologia perinatal. Evento que vai acontecer já na semana que vem. Então, na semana que vem, vai começar o maior evento de psicologia perinatal da América Latina. E se você ainda não fez a sua inscrição, faça favor de fazer, tá aqui embaixo para quem está assistindo do YouTube e do Facebook, ó, mater.link. E para quem está assistindo do Instagram, quando acabar essa live, vai lá no nosso perfil Mater Online, você vai encontrar um link, clica naquele link e aí vai te direcionar para uma página que você vai deixar o seu nome, o seu e-mail e pronto, você já está inscrito de forma gratuita, não vai pagar um centavo para adquirir conhecimento em psicologia perinatal, tá? Então, os livros que eu falei aqui para você, vou pegar o que está mais fácil aqui, ó. Esse aqui que você não encontra mais, eu li. Quer saber sobre ele? Vem comigo, porque várias lives que eu faço é baseada na leitura, no que eu aprendi deste livro e de vários outros semelhantes a esse. Tá? E o que você vai aprender no workshop é isso. É como se fosse um resumo de todos esses livros, tá? E o que você quiser saber, o que você quiser perguntar, fique à vontade, tá bom? Porque eu provavelmente consigo te responder por ter uma bagagem maior de conhecimento. Aliás, fazem 20 anos que eu só estudo isso, né?
há 20 anos que eu estou lendo livros, que eu estou lendo artigos, que eu estou produzindo ciência para essa área, que eu estou produzindo instrumentos psicológicos para essa área. Então, eu consigo poder te ajudar, tá? Nas suas dúvidas, nas suas perguntas. Então, é isso, gente. Compre sim esses livros, leia sim esses livros, mas se você tem interesse nessa área, eu recomendo que você também fique aqui no Mater Online, tá? Então, lives gratuitas. Gente, você não vai pagar nada. Esses livros você ainda vai ter que pagar, né? Agora aqui são lives gratuitas, às 10 horas da manhã, às 5 horas da tarde, e um workshop que é o maior da América Latina. Então, não perca de jeito nenhum. Anota aí na sua agenda. E se você ainda não fez inscrição, faça mater.link, tá? http://mater.link. Beijo no coração. Tchau, tchau.